Meus queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo em vossos corações, estamos de volta com mais uma parcela da Palavra de Deus, do Gênesis a Apocalipse. Nós estamos analisando o livro de Números. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre os israelitas viajando de Cades Barneia até a região oriental do Jordão, mas antes deles intensificarem nesta jornada, Deus instrui os israelitas acerca da santidade e, como um exemplo simbólico, o Senhor ordenou que os israelitas colocassem na borla dos seus vestidos um cordão azul como símbolo da santidade. Toda vez que eles olhassem aquele cordão azul, eles deveriam lembrar de que deveriam permanecer separados para Deus, uma vida santificada para Deus. E assim, então, eles partiram de Cades Barneia pelas regiões oriental do Jordão. Nesse conteúdo, dando seguimento à nossa análise, estaremos analisando aqui as instruções de Deus concedida a Moisés para os israelitas em relação ao tabernáculo. Algumas orientações, e uma delas que estaremos agora observando é acerca das ofertas. É claro que você tem que pesquisar nas Escrituras todo o contexto que fala sobre as ofertas para o tabernáculo. De uma forma mais minuciosa, você poderá então fazer um estudo mais acurado, um estudo mais profundo. No livro de Números, no capítulo 15, versículos de 1 ao 31, o capítulo 24, o capítulo 28, versículo 1 ao 31 e o capítulo 29, versículos de 1 ao 40. Então são três referências que, se formos aqui lê-las cada uma, o vídeo vai ficar aí 3 horas de duração e ninguém vai ver. Por isso eu peço a você que dê pausa, pesquise, comente, faça rascunhos, e Deus vai te orientar a entender, a compreender a sua palavra. Nessa sessão acerca das ofertas, 3 fatores a analisarmos. Primeiro deles, os sacrifícios, quando um panorama dos vários detalhes a serem observados com relação à prática dos sacrifícios. Número 15, 1 a 13, versículos 17 ao 21, e o capítulo 28, 1 ao 31, e o capítulo 29, 1 ao 40. Então pesquise sobre os sacrifícios nesses textos e veja o quanto Deus exigia nos mínimos detalhes. E é interessante que cada sacrifício tem a simbologia de Jesus Cristo na palavra. Acerca dos estrangeiros, você sabe que entre os filhos de Israel, muitos egípcios seguiram a caravana. E eles tinham também que fazer observância com relação
ofertas e sacrifícios, etc. Então, no capítulo 15, versículo 14 e 16, nós temos regras com relação aos estrangeiros, com relação aos sacrifícios. Como é 2 versículos, 15, 14 e 16, a Bíblia diz assim: E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. E a Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente entre vocês. Então, esses sacrifícios, essas ofertas, também eram válidas para as pessoas que não eram judia de nascimento, mas mediante a circuncisão. E isso fala que a salvação de Deus não é só para Israel, mas é para toda a humanidade, para todos aqueles que observarem as leis de Deus conforme os sacrifícios, as ofertas, a religiosidade ensinada no tabernáculo pelos sacerdotes. Jesus Cristo veio para toda a humanidade. Então nós temos esta seção com relação aos estrangeiros no meio da comunidade israelita. A terceira observação aqui é com relação aos pecados. Número 15, 22 ao 31. Em relação aos pecados, nós temos duas observações. Primeira, que pecados não intencionais tinham uma certa forma de tratamento. Não um pecado premeditado, mas aqueles que as pessoas terminavam caindo numa falha. E Deus tinha uma lei, uma regra para esses tipos de pecados. Sendo assim, os pecados não intencionais, número 15, 22 ao 29, a medida a ser tomada quanto aos pecados não intencionais. Aqui no texto sagrado, a palavra de Deus diz o seguinte, 22 ao 29. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou, e para todas as suas gerações. E se isso for feito sem intenção, e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Então, os pecados não intencionados pelas pessoas, por meio de um sacrifício, eles eram absolvidos daquela falha. Esse é o primeiro fator com relação aos pecados dentro dessa comunidade sagrada. Mas a segunda observação aqui são os pecados intencionais, aqueles premeditados, aqueles que pecavam sabendo o que estava fazendo. Número 15, 30 ao 31, isto é, a medida a ser tomada quanto aos pecados intencionais. O que a Bíblia diz aqui? Veja o versículo 30 e 31. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor. Olha isso, pecado intencional, premeditado, insulta a Deus e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor
e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Então não tinha como remediar a situação. Você percebeu a diferença entre os pecados não intencionados e os pecados intencionados? Quando a pessoa pecava sem querer, caía numa situação, havia ali regras para que eles pudessem serem absolvidos mediante o sacrifício. Mas aqueles que pecavam, intencionado, premeditado, sabendo o que estava fazendo e não estava nem aí, essas pessoas eram eliminadas do arraial, da congregação dos filhos de Israel. E assim Deus dá essas determinações a Moisés e Moisés passa ao povo. Na sequência, nós temos aqui acerca dos levitas, orientações acerca dos levitas. Número no capítulo 18, 1 ao 32. Aqui nós temos detalhes com relação aos seus deveres e aos seus privilégios. Faça uma observação mais acurada e veja quais os deveres dos levitas, quais os privilégios que eles tinham. Acerca dos votos, número 31 ao 16. As regras que regem o estabelecimento, o cumprimento ou a anulação dos votos. Tudo isso deveria ser feita observando as cláusulas legais para que eles pudessem fazer algo que viesse a ser aceito por Deus. E sendo assim, nesse texto que nós acabamos de falar, eles tinham evidentemente regras que regiam o estabelecimento daqueles votos, o cumprimento daqueles votos, a anulação daqueles votos. Por exemplo, quando uma mulher fazia um voto e ela não participava ao conhecimento do seu marido, esse voto corria o risco de ser anulado. Isso dependendo da forma em que o seu marido pudesse encarar essa situação, porque ele não foi avisado e muitas vezes a mulher, por não dialogar, não participar ao seu marido, que estava fazendo um determinado voto, o marido poderia reclamar a anulação e legalmente o seu voto era anulado. Então são regras que nós temos aqui no capítulo 30, versículo 1 ao 16, que se você for fazer apontamentos, consultar um bom dicionário, uma boa versão de Bíblia, vai lhe ajudar muito a compreender a palavra de Deus. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos falando aqui sobre os causadores de problemas. Enquanto a Bíblia nos dá as informações de maneiras, de regras para uma vida saudável espiritual, mesmo assim tem os problemas. Evidentemente, em todos os lugares, todas as igrejas, todas as instituições, onde o ser humano está, em sociedade, sempre tem problemas. E aqui na Bíblia é um exemplo que a gente vai aprender a como que se deu esses problemas, como foi resolvido esses problemas e como Deus estabeleceu as suas regras e a forma de punição para aqueles causadores de problemas.
Mas isso nós veremos na nossa próxima aula, na nossa próxima análise. Não deixe de compartilhar este vídeo, de fazer o seu comentário, de dar um joinha e, se possível for, de se inscrever em nosso canal. Você fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E o nosso desafio é chegar até Apocalipse, a Bíblia completa, com um autoanálise básico, mas que pode abençoar a vida de muitas pessoas. Fique na paz, no nome de Jesus.